Avivamento! Que bom que você veio, que bom que você escolheu a casa do Senhor para estar nesta noite, e essa bênção não lhe será roubada, nenhum espírito de distração há de tirar das nossas vidas. Enquanto as crianças descem, eu quero trazer uma palavra que Deus tem ministrado aos nossos corações. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os homens que puderam comparecer na última quinta-feira, um projeto que nós começamos, Homem ao Máximo, e nós tivemos uma pessoa que trouxe um testemunho muito tremendo. Foi bonito ouvir depois alguns homens falando assim: caramba, se apertasse mais um pouquinho eu chorava. Eu digo, por que não chorou? Só porque estava dentro da esfirraria? Um testemunho muito bonito de um jovem empresário que só de ouvir isso impacta demais a vida da gente. Você já pensou o que é você, quem é pai aqui, mãe, nascer um filho e o médico, durante a gestação, dizia assim: olha, o seu filho, a sua filha, no caso, está com uma má formação nos rins. Um está crescendo normal, o outro está em uma condição menor, mas não se preocupe, nós vamos tratar, vai dar tudo certo. Só que, para quem não sabe, quando os rins eles são mal formados, a pessoa tem a tendência a nascer com alguma deficiência física, muitas vezes sem um dedo, com um braço, às vezes, paralisado, faltando algum detalhe no corpo. E deste rapaz que esteve testemunhando conosco, a neném dele nasceu 100 anos. Caso raríssimo. Inclusive o médico que tratou disse assim: eu estudei com um especialista que fez esse tipo de cirurgia para reconstrução. Só conheço um caso no Vale do Paraíba, fiz a cirurgia e não deu certo. Mas ele abriu a boca e declarou: não se preocupe, nós servimos a Jesus e Jesus vai fazer dar certo. O restante do testemunho, quem estava lá ouviu. E enquanto nós estávamos lá recebendo essa palavra, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração que eu quero compartilhar com você esta noite. O tema é: ouço, logo creio. Qual é o tema? Romanos capítulo 10, versículo 17, é a base desse entendimento, nos diz assim: e assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Em outras versões da Bíblia corrigida diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa é uma das frases, querida, mais profundas e conhecida sobre a natureza de uma crença. Uma crença. Ela sugere, esse texto de Romanos, que a fé, ela não nasce do nada. Alguém pode dizer assim: ah, porque eu não tenho fé. Ok, ninguém nasce com fé. Fé nasce. Ela nasce dentro de nós. E o caminho pelo qual ela nasce é através dos nossos ouvidos. Eu já começo resumindo essa palavra dizendo que tudo o que você ouve produz uma crença dentro de você. As crenças que você tem dentro de você, seja uma crença em Deus, que você confia em Deus, seja uma crença limitante, daquela que diz assim: eu não sei, eu não consigo, eu nunca vou conseguir, porque tem uma crença dentro de você por algo que você ouviu, muitas vezes uma palavra na infância dos seus pais, dizendo que você era burro, que nunca ia conseguir fazer nada na vida. Tudo aquilo que você acredita é resultado daquilo que você um dia emprestou os seus ouvidos. Porque todo tipo de crença vem pelo que você ouve. Não é à toa que quando alguém nasce numa família de um determinado segmento religioso e ele ouve falar, ele vai absorver aquela crença. Para mudar aquela crença, ele tem que ouvir algo novo, ele tem que ouvir uma instrução nova, ele tem que ouvir uma palavra nova para poder mudar a sua crença. Porque todo nível de crença vem por aquilo que nós ouvimos. E fé em Deus é uma crença. E ela só se capitaliza em nossas vidas, ela só se forma em nossas vidas quando nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus.
Por isso é que nós nos reunimos para sermos ministrados pela palavra, é por isso que nós devemos ouvir louvores que falam da palavra de Deus, devemos ouvir testemunhos da palavra de Deus, lermos a palavra de Deus para ela produzir fé em nossas vidas. Porque fé, quando nós falamos de produzir fé em nossas vidas, nós temos que entender que a fé, ela existe em pelo menos 3 níveis. Em quantos níveis? 3 níveis. A primeira fé é a fé que traz a nós o entendimento de Jesus como Salvador. É essa fé que Paulo está falando aqui, em Romanos capítulo 10. A fé, nível básico, menor nível, vem por ouvir a palavra de Deus. E se eu continuar ouvindo a palavra de Deus, se eu continuar dando crédito à palavra de Deus, se eu continuar ouvindo de forma que eu guarde essa palavra, essa fé ela passa para um segundo nível, como fruto do Espírito. E quando a fé ela chega ao nível de fruto do Espírito, eu consigo crer quando as circunstâncias dizem não. Eu consigo ter fé suficiente para ajudar alguém a crescer na sua fé, a dar um bom testemunho para essa pessoa, a ensinar a palavra de Deus para ela. Quando chega nesse nível de fé como fruto do Espírito da minha vida, eu não olho circunstâncias, eu olho para a promessa de Deus. Quando qualquer situação, eu me lembro da promessa de Deus, daquilo que o Senhor falou, eu me agarro porque eu já estou no nível, andando em fé, no nível do Espírito. Mas se eu continuar capitalizando ainda mais a palavra de Deus, buscando mais do Senhor, aí a minha fé pode passar para o terceiro nível, que é um nível de dom. Ser usado por Deus para ter uma fé extraordinária, uma fé tão poderosa que provoca milagres. Preste bem atenção na frase que eu acabei de dizer, provoca milagres. Por isso é que a fé, ela vem como um dom separado da operação de maravilha e operação de milagres. Porque a operação de maravilhas e milagres, Deus olha do céu, vê a necessidade e usa alguém para fazer aquele milagre. O dom da fé, você crê numa condição tão grande que você movimenta os céus para trazer uma resposta miraculosa na terra. Mas hoje eu não quero me ater muito na questão fé. Vou parar aqui essa introdução já para só entender. Pense numa escada, 3 degraus da escada. Fé básica, que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Fé como fruto do Espírito, que me leva a acreditar além das circunstâncias. E fé como dom do Espírito, do qual eu consigo movimentar o céu, para que o céu mude as circunstâncias na terra. Mas o que eu preciso que você entenda hoje, que é o que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, é tudo aquilo que eu escuto, que nós escutamos, gera uma forma de crença em nós. Tudo o que você escuta gera uma forma de crença em nós. Seja uma informação, seja um estudo, seja um nível de conhecimento, seja uma palavra aleatória, seja uma fofoca, vai gerar algum tipo de crença dentro de nós. No contexto original, a ideia é que quando nós entramos em contato com uma palavra, toda palavra que há dentro dos nossos ouvidos, ela tem agora um poder de provocar reações e transformações dentro de nós. Por isso é que nós precisamos estar atentos daquilo que nós estamos ouvindo. Diante disso, vamos olhar em diversas perspectivas essa questão do ouvir. Na perspectiva espiritual, refere-se da importância de ouvir as Escrituras Sagradas. Ouvir o quê, querido? Ouvir o quê? As Escrituras Sagradas. Apenas para ouvir? Não, ouvir para conhecer. Então preste bem atenção. Se você quer aumentar o seu nível de fé, não pegue a palavra de Deus apenas para ouvir. Ouça para conhecer, porque quando eu ouço, eu fico no primeiro nível de fé. Quando eu ouço e conheço a palavra, eu já subo para o segundo nível de fé, que é de fruto. Já começa a provocar dentro de mim um fruto do Espírito. E é um ato de alimentar o nosso espírito para que aumente, multiplique dentro de nós a fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é importante ouvirmos a palavra de Deus, porque fé
em Deus só se tem quando ouve a palavra de Deus. Aí alguém vai dizer, mas tem pessoas que nunca escutaram, mas têm fé em Deus, até um limite. Até um determinado problema alcançar. Aí você vê que a mesma pessoa que disse que teve fé é a primeira a dizer assim, porque Deus me abandonou. Porque Deus esqueceu de mim. Porque Deus gosta mais dos outros que de mim. Por quê? Porque não se alimentou suficientemente com a palavra de Deus. Numa perspectiva mais pedagógica, mais psicológica, o que ouvimos repetidamente acaba moldando a nossa mentalidade. Aquilo que você ouve repetidamente é aquilo que vai moldar a sua mentalidade. O que é que quando nós começamos a nossa vida de estudante acadêmica, não se resolve tudo em um mês, em um ano. Nós precisamos voltar à escola, voltar, depois concluir, fazer cursos, depois fazer uma formação, depois dessa formação fazer algumas graduações, depois dessas graduações fazer alguns cursos para atualizar. Porque é justamente o que nós ouvimos repetidamente, frequentemente, que molda a nossa mentalidade. Você pode ser especialista numa área, mas se você passar muito tempo naquela área sem praticar ou ouvir sobre determinado assunto, quando chega a hora de você se tratar daquela matéria, você fica, como é mesmo que faz? Como é mesmo? Peraí, eu sei fazer, peraí. Por quê? Porque não foi algo contínuo. E a nossa mente, ela vem por aquilo que nós ouvimos repetidamente, ela molda a nossa mentalidade e nos dá conhecimento e inteligência. Ao ponto que você, quando tem muita informação e prática sobre determinado assunto, você faz quase que no automático. Quer ver um exemplo? Quando você foi se habilitar para dirigir um automóvel, uma moto ou qualquer veículo. Antes, você era curioso, você achava que sabia. Uns eu já sei como é que é, vai lá, vai ligando o carro, quando vê, cai da moto, bate o carro. Mas você foi sendo instruído repetidamente, e aí você fica assim, por que é que eu tenho que fazer tantas aulas da escola? Por que é que eu tenho que estudar esse livrinho? Por que é que eu tenho que fazer isso, tal, para você aprender. Depois que você ouviu muitas instruções, você começou a colocar em prática. E aí, muitos venceram até aquela barreira de dizer assim, porque eu acho que eu nunca vou conseguir, mas viram que dava para conseguir, conseguiram. Hoje, quando você dirige, é quase que automatizado. Você passa a marcha, nem lembra que o carro tem câmbio, mas vai passando. Por quê? Porque ali já provocou em você, já moldou a sua mentalidade pela repetição do conhecimento. Com a nossa fé não é diferente. Se eu não tiver uma frequência repetitiva de conhecimento da palavra de Deus, a tendência é a fé esfriar. É esquecer dos preceitos de Deus. Agora, quanto mais o movimento, mais essa palavra ela vai formando uma crença em mim, e essa crença vai dando um nível de sabedoria e confiança extraordinária, acima das circunstâncias. A perspectiva é esta, que pode ser usado para o bem como para o mal. Eu já fui em lugares, palestras, em que a gente senta no lugar, e aí quando abre para perguntas, aparece uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, outra ali, outra lá, aquelas perguntas combinadas com quem está querendo forçar você a entender um assunto, e perguntas que praticamente são as mesmas, com circunstâncias, palavras diferentes, como uma forma de catequizar, manipular o entendimento. Eu me lembro que eu participei de uma que eu até cutuquei a pessoa do lado e disse assim, percebeu que em todas as perguntas tem a mesma palavra? A pessoa que estava do lado até empolgada escrevendo disse assim, é mesmo, cara? Eu digo, pois é, todas elas têm. Eles estão querendo aqui nos catequizar. Fazer uma lavagem cerebral. E o cara parou e disse assim, é mesmo, né? Até fechou o caderninho dele. Porque pode ser usado para o mal, mas também pode ser usado para o bem. Repetir algo, um conhecimento, um entendimento, uma perspectiva, como o próprio exemplo da palavra de Deus. Usar a palavra de Deus, repetir, ouvir, continuar, que isso vai trazer um bem para nós. O quê? Aumentar o nosso nível de fé. E sem fé é impossível agradar quem?
a Deus. Por isso é que nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. Como eu falei, essa repetição daquilo que nós ouvimos, esse método repetitivo, ele pode ser usado para o mal, como alguém quando conta uma mentira repetidas vezes, uma ideologia que vai repetidas vezes colocando na cabeça das pessoas. Um dos piores homens da história da humanidade, chamado Adolf Hitler, ele dizia a seguinte expressão aos seus liderados: uma mentira contada várias vezes passará a ser uma verdade na mente de quem ouve. Essa foi uma ideologia usada por Hitler, que aí você para, como é que um homem tão mau conseguiu trazer a nação mais forte que tinha na Europa para o seu lado e provocou uma guerra como ele provocou? Detalhe, o povo alemão não era um povo idiota, era um povo letrado. Naquela época na Europa, era um dos povos que mais tinha nível de escolaridade. Era um dos países europeus que mais tinha pessoas graduadas em nível superior. Mas ele conseguiu convencer uma nação inteira repetindo uma mesma mentira. Uma mesma mentira. E qual era a mentira que ele conseguiu convencer a nação inteira? A Alemanha está pobre, passando necessidade, e a culpa é do povo judeu que roubou as nossas riquezas. E ele conseguiu fazer uma nação inteligentíssima, que até hoje é uma nação extremamente inteligente. Não é à toa que fabrica os melhores carros de luxo do mundo. Se voltar contra um povo que nem país tinha, disperso pelo mundo, para tentar acabar com o povo judeu por causa de uma mentira várias vezes repetida que se observou como verdade. Mas essa realidade não é só do tempo de Hitler. Nos dias de hoje, se você procurar, você acha. Atualmente, existe um discurso, há 20 anos no país, dizendo assim: acabamos com a fome no Brasil. 20 anos a mesma mentira. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita e até briga, dizendo: não, é verdade, é verdade, é verdade. Meu irmão, o próprio povo que diz isso, basta você abrir depois no seu celular e na sua página de pesquisa ou numa inteligência artificial, você vai ver que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que 7% da população brasileira, até os dias de hoje, passa por fome extrema. Ou seja, não tem uma das 3 refeições por dia. Sabe quanto dá isso? 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas é a população da grande São Paulo. São Paulo e as cidades em torno. Mas, há 20 anos, vem repetindo em tudo que é lugar: nós vamos acabar com a fome, acabar com a fome, acabar com a fome, e tem gente acreditando. Igualzinho a história lá do Hitler, né? Para você ter ideia, só na periferia da cidade do Rio de Janeiro, a insegurança alimentar alcança 75% das famílias. 75% das famílias em torno da cidade do Rio de Janeiro, das periferias do Rio de Janeiro, tem insegurança alimentar. Não apenas pela questão da falta de necessidade, mas também pelo domínio que eles estão submissos da violência que os impede de ter acesso digno à alimentação. Então, você vê que quando se usa o ouvir, a gente tem que estar muito atento com o que nós estamos ouvindo. O que nós estamos ouvindo, vou repetir, vai provocar uma crença em nós. Por isso nós devemos saber o que nós estamos ouvindo para saber se a crença está certa. Então, nada melhor do que ouvirmos a palavra de Deus, que nós sabemos que ela é justa, fiel, verdadeira, e ela vai provocar em nós uma crença chamada fé, que essa é verdadeira, não vai te enganar. Hoje em dia, querido, a mídia internacional, ela é especializada, principalmente aquela mídia bem paga, a ser o maior instrumento de manipulação pelos ouvidos. Ela passa a noite inteira um telejornal. Meu querido, se você ainda assiste telejornal de TV aberta, em nome de Jesus, se liberte. Eles passam 1 hora, 1 hora e meia só falando de desgraça. Plá, 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 plá. Só. Depois que você ouve tanta desgraça, no que é que você passa a crer?
E tudo vai dar errado na sua vida. Você morando em Cunha, que o nosso índice de violência é baixíssimo, você já sai na rua olhando assim. Será que eu não vou ser assaltado? Será que eu vou ser violado, violentado? De tanto ouvir. Aí no final, para dar uma refrescada, para você não perceber que foi manipulado pelo medo, agora os gols da rodada. Aí coloca os gols no final, né? Aí o bobo fica lá assim, tudo certo. Não, querido, já trouxe tanta informação que agora domina você. Não, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ok? Essa estratégia, querido, ela não é só dos dias de hoje. Ela existe desde a antiguidade. Quando a Bíblia fala de um lugar chamado Babilônia, a Babilônia fazia a seguinte propaganda, mandava mercadores espalhar dizendo assim, o maior centro de fazer negócio no mundo é na Babilônia. Os mercadores colocavam todas as suas mercadorias em cima de camelos, jumento, e atravessavam os desertos, entravam na Babilônia. Quando entravam era uma arapuca. Por isso que a Bíblia diz que lá tinha 100 portas de bronze e trancas de ferro. Depois que entravam lá, eles prendiam todo mundo, tomavam as mercadorias e viravam todo mundo escravo. Então esse negócio de fazer um bom anúncio, trazer uma crença e depois te escravizar, meu irmão, isso aí começou lá no Éden. Em que Satanás, através da serpente, fez uma boa propaganda no ouvido de Eva e ela acreditou tanto que ela deixou o que ela cria em Deus de lado. Porque hoje eu li uma frase de um devocional de um amigo que me deu um livro de devocional que ele escreveu, e eu gostei demais da frase. Ele diz assim, o inferno não se preocupa, não trabalha para você ser mal. O inferno trabalha apenas para que você não escute a palavra de Deus. É suficiente para o inferno tragar. É só você não escutar a palavra de Deus. Então, quando Eva foi enganada, foi pelo que ela ouviu. Primeiro ela ouviu de Deus, que Deus fez tudo aquilo para ela e ela não deveria tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, ela cria. A partir do momento que chegou alguém e disse assim, mas é isso mesmo, colocou uma dúvida, é isso mesmo que Deus falou, Ele não quer que você seja igual a Ele. Ela já era igual a Ele. Mas ouviu, pegou, comeu do fruto, porque ela passou a crer que o que Deus falou não era verdade. Porque, vou repetir, quarta vez, e talvez eu vou repetir até o final dessa palavra umas 20 vezes para ver se entra no nosso espírito. Tá? Tudo aquilo que nós ouvimos provocará uma crença em nós. Tudo. Ah, porque eu só ouço sofrência. Vai provocar uma crença. Ou de uma vida desiludida, sofrida, não sei. Eu não ouço sofrência, não tenho experiência para falar sobre o assunto. Mas tudo que nós ouvimos vai provocar um nível de crença em nós. Por isso nós precisamos hoje desenvolver algo em nós chamado atenção seletiva. Desenvolver o quê? Atenção seletiva. Preste atenção no que você está ouvindo. Isso é do modo geral, querido. Se a fé vem pelo ouvir, a pergunta crucial hoje é: o que você tem ouvido? Disfarça, faz de conta que não é com você, olha para o irmão lá e diz assim, a pergunta foi para você, responde aí. No que você tem depositado a sua atenção? O que você tem ouvido? Tudo que nós ouvimos, quinta ou sexta, produz uma crença em nós. Vou lhe dar alguns exemplos. Quando a notícia é alarmante, se você ouvisse uma notícia hoje assim, em 2030, 1 em cada 5 brasileiros morrerá de câncer. O que é que isso ia produzir dentro de você? Se você tem fé, você repreende o nome de Jesus, você se posiciona, tal. Agora, se você só ouve isso e não ouve a palavra de Deus, você já começa a pensar. Se for um pouquinho mais inteligente, diz assim, vou fazer um seguro para deixar para os meus descendentes. Outro já entra em desespero, entra em depressão. Por quê? Porque provocou. E detalhe, essa notícia aí eu inventei, não tem lugar nenhum que vai acontecer.
Não tem. Mas se alguém passar, ainda mais se for no meio de comunicação, vai provocar um tipo de crença em nós, alguma reação em nós. As notícias alarmantes, elas têm um objetivo. Qual? Fazer você tomar decisões impulsivas sem raciocinar. É por isso que muita gente cai em golpe. Manda uma mensagem para você dizendo assim: se você não entrar em contato com a Receita Federal em 24 horas, vai ser cancelado o seu CPF. Aí você cai no golpe. Meu irmão, toda notícia que vier para você em celular, meio de comunicação alarmante, pare. Porque notícia alarmante, elas querem que você tome decisões impulsivas, sem raciocinar, sem pensar. Movida por ela. Calma. Né? Hoje já tem menos, mas naquela época que tinha aquelas ligações dizendo assim: ó, nós estamos aqui com o seu filho, está sequestrado, que se não depositar tanto agora. A pessoa nem raciocina de pensar assim: peraí, eu vou ligar no celular do filho, da filha, para saber se é verdade. Eu conheço gente que caiu no golpe com a filha dentro de casa. Sério. E não é porque a filha entrou e ele não sabia, não. Eles tinham acabado de comer, ele estava assistindo televisão, deu uma cochiladinha, o telefone tocou, ele pegou. Nós estamos aqui com sua filha, sequestramos aqui mais. Ele transferiu 20 mil reais. E não olha com essa cara dizendo assim: ó, o cara é um idiota. Não, se fosse comigo, com você, talvez acontecesse a mesma coisa. Porque notícias alarmantes, elas provocam as pessoas a tomar decisões impulsivas. O golpe do momento eles ligam para você e dizem: ó, o senhor reconhece uma compra feita no seu cartão de crédito na loja tal, no valor de 1.000 e tantos reais, 2.000 e tantos reais? Aí você diz: não. Então o senhor permanece na linha, porque nós vamos cancelar lá, só precisamos confirmar os seus dados. A notícia é alarmante, alguém está fazendo uma compra no meu nome, não sei o que e tal. Esses dias eu dei corda. É mesmo? Aonde é? Estão fazendo a compra? O valor é esse? Tal. Aí disseram assim: no seu cartão do banco tal, só que eu não tenho conta nesse banco. Aí eu peguei e disse assim: é mesmo? É. E aí, o que é que a gente faz para cancelar? Primeiro você dá o número do seu CPF. Eu dei um número aleatório que não era o meu. É a primeira coisa que você pode fazer. Olha, eu estou te dando uma dica aqui, que vale milhões, tá? Quando perguntar o número do seu CPF por telefone, dá um número que não é o seu. Porque se ele disser assim: ok, você já percebeu que é fraude. Não tem nada a ver com o seu número. Aí eu dei número de cartão que não existe, enrolei uma meia hora. Quando a pessoa pediu, dado aquele negócio todo, tal. Aí eu peguei e disse assim: olha, eu só vou fazer uma pergunta agora para vocês. Como é que fizeram uma compra nesse valor, nesse cartão, se eu nunca tive conta nesse banco? Povo mal educado, desligaram na minha cara. Né? Mas notícias alarmantes traz isso. Muitos, diante de uma notícia alarmante, eles tomam uma decisão sem pensar. Na Bíblia tem, quando pensa num lugar que nunca chove, chega alguém e diz assim: olha, vai chover durante 40 dias e 40 noites, vai ter um dilúvio. Eles olharam e disseram assim: não, nem raciocinaram, nem pensaram, a gente nunca viu o que é chuva, só sabe o que é orvalho, isso nunca vai acontecer. Porque também tem o outro lado da moeda. Tem notícias alarmantes que a pessoa deveria tomar uma posição e, pelo contrário, ela acha que... É por isso que a gente tem que ter sensatez, seletividade, como eu falei, atenção seletiva nessas informações. Deixa um pouquinho mais à frente. Uma notícia que é mantida em segredo. Imagina José, reúne lá com seus irmãos, depois de todos aqueles episódios, ele manda sair todo mundo da sala, olha para os seus irmãos que estavam sendo acusados de roubar, que ele poderia mandar prender, matar todo mundo. Ele olha para todos eles e diz assim: eu quero contar uma coisa para vocês, eu sou o irmão de vocês, José, que vocês venderam. Na hora que eles ouviram isso, tremeram, né? Então, cuidado com as notícias que são mantidas em segredos.
Vou falar em motivo, mantido em segredo. Para você, congrega aqui comigo, eu vou livrar você de um problema bem grande com a Receita Federal a partir de janeiro do ano que vem. A partir de janeiro do ano que vem, vão inventar no Brasil que tudo que você comprar, você vai ter um cashback. Tudo que você comprar, você vai colocar o seu CPF e vai ter um cashback de volta para você. Vão devolver parte do imposto da nota para você. Olha para o irmão do lado e diz assim, vai bobo nessa. Hoje, como é ano eleitoral, estão dando Bolsa Família para todo mundo. Quem recebe Bolsa Família e começar a pedir cashback de tudo que comprar, e o que comprar no mês for maior do que o valor do seu Bolsa Família, automaticamente será cortado. Para quem recebe uma aposentadoria do governo, principalmente um LOAS, se pedir notas com cashback acima de um salário mínimo, o seu benefício será cortado. Ah, pastor, eu não recebo nada disso. Beleza, eu vou pedir cashback aí à vontade que eu vou. Não declara imposto de renda, você não vai precisar declarar. Eles vão declarar para você, só vem a fatura para você pagar. Então, cuidado, querido. Cuidado. Já dizia a minha avó, que Deus a tenha, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Você é um santo de Deus, desconfie dessas esmolas. Quando a notícia é trágica, um avião caiu. Qual é o seu nível de fé? O que é que crê logo dentro de você? Eu gostaria tanto de tirar umas férias, eu gostaria tanto de ir em Israel, mas eu não vou no avião porque eu tenho medo que caia. Não, querido, se você tiver fé, você pensa que nem eu tenho promessas de Deus para cumprir na minha vida. Enquanto tiver, a avião não cai comigo. Voltei esses dias, pegamos um voo com uma turbulência terrível. Olha, nunca peguei uma turbulência como aquela. E aí, eu gosto de viajar desses voos internacional com a telinha ligada no percurso. Nós estávamos bem em cima do Oceano Atlântico. Não tinha lugar para pousar. Quando eu olhei para lá, a minha oração foi, Senhor, eu tenho promessas do Senhor para cumprir na minha vida. Dormi na turbulência, quando eu acordei tinha passado. Dormi na turbulência. Tinha gente desesperada, tinha uma senhora do meu lado que já dizia, ai meu Deus do céu, e não sei o quê, abriu a bolsa, pegou a foto da filha, beijava a foto da filha, apertava no peito. Aí eu olhei para ela e disse assim, calma senhora, não vai acontecer nada não. Esse moço está tremendo o avião. Eu digo, calma. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, o avião não vai cair, eu não sei para a senhora, mas hoje ele não vai cair por minha causa, porque eu tenho promessa de Deus. Ela olhou para mim assim e disse assim, esse cara é esquisito. Não, isso é fé. Eu dormi e ela guardou a foto dela. Se ela creu ou não, talvez na hora do desespero ela até creu, né? Talvez a oração dela foi, Deus, por ele, que não deixa cair. Então, acontece. Qual a sua crença? Que crença produz em você quando você ouve um comentário depreciativo de outra pessoa? Traduzindo, qual a crença que produz dentro de nós quando nós paramos para ouvir uma fofoca? Porque tudo que nós ouvimos produz uma crença dentro de nós. Alguém quando vem falar de uma outra pessoa, você vai acreditar que aquela pessoa é o quê? É um monstro. Que aquela pessoa é terrível. Porque no final da conversa, aquela pessoa que veio falar mal de outra, ela quer que você guarde uma crença dentro de você que a pessoa alvo da conversa da fofoca não presta. E o pior é que quem dá ouvido para isso desenvolve esse nível de crença. E muitas vezes, detalhe, você nem conhece a pessoa. Não, eu não conhecia você, eu nunca falei com você, mas eu tinha uma resistência com você. Eu tinha um problema com você, eu já passei tanto por isso. Eu digo, por quê? Não, porque alguém falou. Eu, pois é, né? Mas agora eu estou vendo que não é. Eu digo, que legal. Que legal. Então, quando você ouve, meu irmão, vai produzir uma crença dentro de você. Se eu lhe desse a notícia hoje assim, queridos, eu tive uma informação que 2 pastores dormiram uma noite na casa de uma prostituta. Que crença tem dentro de você para você desenvolver agora um raciocínio? Se a sua crença dentro de você
é de tanto ouvir música, contexto pornográfico no mundo, a sua mente vai logo dizer o quê? Passaram a noite transando com a prostituta. Sim ou não? Sim. E se eu te disser que essa história está na Bíblia? Onde? Livro de Josué. 2 espias de Josué, que eram como se fossem pastores auxiliares dele, dormiram na casa de Raabe. Passaram a noite evangelizando, ela e a família dela se converteram. No outro dia a muralha de Jericó caiu e a casa dela ficou em pé, porque ela se converteu, porque eles passaram a noite pregando. Tudo depende da crença que nós temos dentro de nós. Se a tua mente é má, se as suas informações sempre foi de maldade, quando vier uma notícia você vai interpretar mal, porque você tem uma crença maligna de maldade dentro de você. Respira fundo, olha para o irmão e diz assim, agora ficou feio para ti, viu? Porque nós vamos, pela crença que nós temos, nós vamos assim fazer. E aí o que é que a pessoa vai ter agora? Ninguém presta, todo mundo é assim, todo mundo é mau caráter, e assim vai. Tá? Você quer saber, querido, se uma pessoa tem Deus dentro dela? Ninguém quer saber? Como é que eu sei que uma pessoa tem Deus de verdade dentro dela? Vou te ensinar hoje. Meça o tamanho da língua dela. Meça o tamanho da língua. Isso tem base bíblica? Claro que tem. A boca fala do que está cheio no coração. Se o indivíduo fala muito de Deus, é por causa que a língua dele fala muito de Deus, é porque ele está cheio de Deus. Agora, se ele só fala dos outros, só fala palavrinha de duplo sentido, sabe o que mais? É porque o coração dele não tem nada de Deus. Tem capa de crente, mas não tem nada de Deus. É só medir a língua, que você vai saber se tem algo de Deus ou não. Qual é a crença? Agora para ficar um pouquinho pior. Qual a crença que desce no seu coração quando você mesmo reclama da vida? Porque tudo que nós falamos produz uma crença. Quando você reclama da vida, quando você murmura, quando você tem uma palavra depreciativa, uma palavra de incredulidade, isso vai descer uma crença para dentro de você. Entendeu agora porque é que Isaías pediu para Deus botar uma brasa dentro da boca dele? Porque aquilo que ele falava, ele ouvia, e o que ele ouvia fazia uma crença dentro dele. Se nós tivermos uma palavra na nossa boca de incredulidade, porque eu acho que não vai dar certo, porque eu acho que não tal, porque Deus esqueceu de mim. Querido, você está sendo teu pior inimigo, que você está falando, teu ouvido está escutando e dentro está produzindo uma crença. E quando você menos percebe, você está longe de Deus. E a culpa não é da igreja, não é dos irmãos. Não, eu saí da igreja por causa dos irmãos, eu saí por causa do pastor, eu saí por causa da igreja. Não, você saiu por causa da sua boca. Que a boca fala o que o coração está cheio. Então, até aquilo que nós falamos, querido, nós precisamos ter entendimento, atenção, porque aquilo que nós falamos, o primeiro que ouve, o que você fala é você mesmo. E o que você fala e ouve vai produzir uma crença também dentro de você. Olha o que diz o Salmo 116, versículo 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. O salmista nesse salmo, ele está dizendo assim, olha, mesmo eu na minha aflição, eu falei daquilo que eu cria da parte de Deus, por isso sobreviver. Porque na hora da aflição não é para ficar abrindo a boca e falando um monte de besteira não, querida. É para falar a reserva de fé que você tem dentro de você. Mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor, Ele é poderoso para transformar. Eu creio numa intervenção de Deus. Você precisa expressar a sua fé e não a sua incredulidade. Porque aquilo que você ouve vai descer dentro de você. Quando você declara aquilo que você já tem de fé, automaticamente, querido, vai voltar nos seus ouvidos, desce dentro de você e vai multiplicar a fé que tem dentro de você. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos ter sempre na nossa garganta altos louvores a Deus e a palavra do Espírito na nossa boca. Porque a primeira pessoa que é alcançada, porque o que nós falamos somos nós mesmos. O apóstolo Paulo, meditando nesse texto, ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
O apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre fé, e ele está dizendo assim, olha, não tem como eu ter fé se não foi daquilo que eu falei. Eu tenho que crer, eu falo, e eu creio de novo naquilo que eu falei. É isso que ele está nos ensinando. Qual é a crença, querido, que é produzida em nós? Qual crença, comportamento de fé tem sido produzido em nós toda semana depois que nós ouvimos uma pregação da palavra de Deus? Porque, querido, quando nós ouvimos uma palavra da parte de Deus, tem que provocar algo em nós. Tem que provocar algo em nós. Talvez alguns digam assim, eu nem lembro do que foi pregado domingo passado. O tema da domingo passado, a palavra foi... E olha que era festa bíblica. Redentor. A palavra de Deus, quando chega em nós, querido, tem que provocar em nós o que provocou na cidade de Nínive. Vou comparar duas cidades aqui, Nínive e Jerusalém. Nínive é uma cidade que pouco ouviu a palavra de Deus. Um dia chegou Jonas e disse assim, Deus mandou dizer, ou vocês se arrependem ou ele vai acabar com tudo. A galera jejuou, colocaram até os bebês de colo para jejuar. Nem bebê mamou. Sério, gente? Uma cidade inteira em jejum, clamando a Deus por misericórdia. Sabe por quê? Porque quando a palavra chegou, eles absorveram a palavra. Vamos para outra cidade, chamada Jerusalém? Quantas vezes Jerusalém ouviu palavras sobre Deus? Diga comigo, milhares. Milhares e milhares. Quando o profeta chegava lá e dizia assim, Deus mandou dizer, já pegava uma pedra e dizia assim, cala a boca. Eles não queriam mais ouvir. Nínive não tinha promessa nenhuma, escapou. Jerusalém, tentaram matar seus profetas, e até Jesus, quando desceu do céu, disse assim, não, já que você não quer escutar o profeta, escuta eu que sou Deus. Pegaram o pé, nós vamos matar o senhor do mesmo jeito. Por quê? Porque onde tem muita palavra de Deus, a tendência natural do inferno é fazer você desvalorizar a palavra. Ah, tem, semana que vem eu recebo outra, está tudo certo. Não faça isso não, querido. Uma hora você vai precisar do seu reservatório de fé. E a fé vem pelo ouvir as lorotas do mundo. Ouvir a internet. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí vem tu com a mente de quinta série assim, mas na internet também tem palavra de Deus. Quem fala isso é o primeiro que não ouve. Então ouça a palavra de Deus. Infelizmente, querido, nós só deixamos para formar a fé dentro de nós depois que vem a dor. Só depois que vem a dor. Só depois que Jerusalém foi levado para o cativeiro, foi cativo e tal, aí que foi desenvolver fé para crer em Deus. No mundo atual nós estamos cercados de ruídos, informações constantes. Por isso nós precisamos ser seletivos com aquilo que nós ouvimos. Porque tudo o que nós ouvimos produz uma crença dentro de nós. Então seja seletivo. Eu volto para o texto que eu li inicialmente. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé se forma pelo ouvir da palavra de Deus. Isso nós já sabemos. Vamos primeiro ver o contexto, porque todo texto sem contexto é um problema. Capítulo 10 de Romanos. O que Paulo estava falando nesse capítulo? Ele estava discutindo sobre a salvação de Deus disponível para todos. Tanto judeus como gentios tinham direito de receber a salvação. E ele começa até a dizer assim, olha, para a salvação chegar a todos, Deus deseja que a humanidade ouça a sua palavra. Há uma necessidade de pregação da palavra. Por isso que nos versículos anteriores, 14 e 15, ele pergunta assim, como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Então o apóstolo Paulo está fazendo umas perguntas dizendo assim, olha, para alguém ser salvo, primeiro alguém tem que se dispor a ir, depois que ele for, ele tem que falar a palavra, para o indivíduo escutar, para poder ter fé e ele ser salvo.
Então, tudo vai em uma sequência. Crer para poder ir pregar, para alguém ouvir e alguém ser salvo. Então, com isso nós concluímos que ouvir é o caminho da fé. Ouvir é o caminho da fé. O versículo 17 traz essa conclusão lógica. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, a outra pergunta para nós pensarmos hoje é: quanto temos ouvido de palavras de Deus? Num dia de 24 horas, qual o espaço que nós reservamos para ouvir algo da palavra de Deus? Seja lido, seja ouvido, seja uma música, seja um estudo, um testemunho. Eu tenho a vida muito corrida, muito agitada. Muito bem, vamos fazer as contas. Você dorme por 8 horas, você tem 8 horas para trabalhar e 8 horas você tem que saber administrar a sua vida. Não é possível que em 24 horas você não teve minutos para ouvir a palavra de Deus. Por isso que crente que faz devocional tem fé. Crente que não faz devocional, qualquer circunstância abala. Nossa fé, ela é proporcional pela quantidade do que nós ouvimos de Deus. Nossa fé é proporcional ao que nós ouvimos de Deus. Você quer ver uma pessoa que não ouve nada de Deus fora da igreja? É aquela que todo problema que tem, ela chega na igreja pedindo oração. Agora, quem ouve de Deus na sua casa, não tem nenhum problema em pedir oração na igreja. Põe a mão nas minhas palavras, tá? Tem hora que é necessário. Mas antes de vir, ela já orou lá, ela já clamou a Deus, ela já buscou o Senhor, ela já orou a palavra, ela já lembrou Deus das promessas. Ela sempre vem pedir só reforço. E está tudo certo. O ouvir pela palavra de Deus, tá? Aqui tem uma distinção muito importante. Nem todo som que leva o nome de Deus gera fé. Por isso que a Bíblia diz: nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Nem todo som que coloca o nome de Deus no meio gera fé. Tem uns que gera confusão. Tem gente que coloca o nome de Deus no meio para gerar confusão. Vou lhe dar uma que está correndo aí na boca dos desavisados. Porque Jesus era socialista. Manda alguém vir falar essa idiotice para mim, que eu quero sentar e dar uma lição de Bíblia. Para começar, vamos ler Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. Deus recompensou cada um conforme o seu trabalho. Como diz Juju, fecha parênteses, vamos continuar. A fé, querido, nem tudo que fala de Deus gera fé, então cuidado, muito cuidado. Notícias alarmantes, tem gente interpretando aí o fim do mundo de tudo que é jeito. Esses dias eu vi, até me chamar, o título da matéria era interessante, numa rede social, dizendo assim: Hormuz na Bíblia, toda aquela confusão lá do Estreito de Hormuz. Eu parei, gente, a pessoa deu uma forçada de barra, mas uma forçada de barra, para tentar meter o nome Hormuz dentro da Bíblia, que eu digo assim, não é possível que alguém acredita num negócio desse. Mas tem gente que acredita. Eu fui olhar os comentários, estava lá os crentes dizendo assim: isso é sinal da volta de Jesus, isso é o sinal dos fins dos tempos. Colocou até versículo bíblico lá, e eu digo assim, meu Deus do céu, nem todo som que fala de Deus gera fé, tem uns que geram confusão, tá? Então, tem outros sons que é pior ainda, geram na pessoa crenças limitantes. Tem gente que usa o nome de Deus para gerar crença limitante nos outros, como por exemplo, cuidado, porque Deus, ele pune. Porque se você não fizer isso, Deus vai te punir. Não, querido. Não é assim. Deus primeiro, ele apresenta seu amor. Depois, se você rejeitar, é que ele apresenta justiça. Mas Deus, ele vai até os extremos para resgatar alguém. Não é à toa que ele falou da parábola das 100 ovelhas. Só por uma ele faria. Se precisar só um na humanidade ser salvo, ele morreria na cruz do mesmo jeito. Então cuidado com as crenças limitantes. Crenças que muitas vezes colocam o nome de Deus, mas coloca usos, costumes, como condições para a pessoa ser salva.
Determinados comportamentos, querido, tudo aquilo que falar com o nome de Deus, procure base bíblica. Procure saber se está na Bíblia, onde está registrado na Bíblia, se tem realmente base na palavra de Deus. Porque fé genuína vem pela audição da legítima palavra de Deus. Amém? A fé ela é gerada pela palavra de Cristo. E aqui, antes de encerrar, eu quero que você entenda como a própria palavra se revela a nós. Ano passado, nas nossas festas bíblicas, nós falamos aqui sobre algumas formas de Deus se revelar. Na Páscoa passada, não é essa da passada, nós falamos sobre o Logos, e no Pentecostes nós falamos sobre Rema. Tanto o Logos como o Rema são duas formas que Deus revela a sua palavra. O que é a palavra Logos? A palavra Logos é a totalidade da revelação de Deus, aquilo que Deus fala abertamente para todo mundo ouvir. Isso é a palavra Logos. Aí, todo mundo pode ouvir e tal. A Bíblia é a palavra Logos. Está à disposição para qualquer um ler, para qualquer um fazer a sua meditação. Ok. Só que a palavra Logos vai produzir fé em nós? Vai, porque é palavra de Deus. Vai produzir pelo menos o primeiro nível de fé? Vai. Agora, se você quer aumentar o nível de fé, você tem que começar a ler a palavra de Deus como rema. Logos é para quem está começando na fé. Logos é para quem está começando a conhecer a palavra de Deus. Agora, se você quer realmente produzir fé dentro de você, você tem que entender a palavra de Deus como rema. Rema refere-se à palavra dita ao anunciar, ao anúncio específico do evangelho que salta dos ouvidos para o coração. Então, eu estou pregando hoje aqui. Quando eu explano aqui a palavra, ela é Logos. Está à disposição de todos, tanto os presenciais como os que estão ouvindo pelo meio digital. Agora, quando eu pego essa palavra, absorvo e digo assim, essa palavra é para mim, eu vou colocar ela em prática, eu vou me guiar por ela, a palavra se tornou rema. Porque rema agora, ela vai saltar do seu ouvido direto para o seu coração. Não é aquela palavra, como diz o ditado popular, que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas é aquela palavra que desce no meu coração, acha um lugar no meu espírito, e eu começo a dizer assim, eu vou crer nesse negócio. Eu vou crer nisso aí. Eu vou guardar essa palavra. Eu vou velar por esta palavra. A palavra agora ela se tornou rema. Quando ela se torna rema dentro de nós, querido, isso começa, vamos dizer assim, gerar fé numa proporção muito maior. Vamos pensar em um carro. Você pega um carro de Fórmula 1, engata a primeira marcha, e diz assim, não, por causa que eu não tenho muita experiência, eu vou dar só uma voltinha para ver. Aí você vai, Quando você olha pelo lado, o mecânico passou correndo do seu lado. Aí você deu uma voltinha. Do que adianta eu ter um carro de Fórmula 1 e andar o tempo todo na primeira e segunda marcha? É quando eu me conformo com a palavra Logos. Eu pego toda a revelação da Bíblia e fico naquela vidinha assim. Realmente Deus é bom, Deus faz, eu creio, eu acredito, glória a Deus. Não, que bom, Deus já me abençoou, ganhei essa bencinha aqui, estou satisfeito. Mas meu irmão, um carro de Fórmula 1 tem 7 marchas. Passa de 300 km por hora. Passa de 300 km por hora. Isso tem a ver, pastor, com o que você falou. Palavra Logos. Eu estou na Fórmula 1 com o carro na primeira e segunda marcha. Glória a Deus, Jesus é bom, aleluia. Ele realmente é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele abençoa. Agora, meu irmão, quando a palavra desce no seu coração, você pega o retão de Interlagos e começa, passa a segunda, passa a terceira, passa a quarta, passa a sexta, se chega a 320 por hora. Meu irmão, deve ser muito bom esse negócio. Pensa as bênçãos do Senhor chegando a 320 km por hora atrás de você, procurando você, para derramar em cima de você. Isso é só para quem guarda a palavra rema. Quando você guarda a palavra como rema, você acelera o processo da fé. Você acelera naquilo que você crê. E mais rapidamente, Deus cumpre a palavra na sua vida. Querido, não basta eu estar presente onde se fala a palavra de Deus. É preciso eu ouvir com discernimento, com o coração aberto, para receber e dizer que de
tudo que Deus está ministrando, tem algo aí que é específico para mim, tem um pedaço aqui que é só meu, eu vou guardar essa palavra, eu vou velar por esta palavra. Meu querido, quem faz isso vive no rema, a velocidade é outra, a conquista é outra, as portas se abrem mais facilmente, essa pessoa tem mais testemunho para contar, e quem vive lá no log fica dizendo assim, de novo esse fulano dando testemunho na igreja, eu não aguento mais. Meu irmão, quando você ouvir testemunho de alguém, pegue como base e diga assim, o Deus dele é igual ao meu, é o mesmo Senhor, se fez pela vida dele, também pode fazer pela minha vida. Se alegre. Então, não viva um evangelho apenas de ouvir uma pregação aqui no domingo, como um logo, uma boa explicação da palavra de Deus, e no outro dia você não saber, mas de toda a palavra que um dia for liberada sobre a sua vida, pegue um pedaço, nem que seja uma parte, uma frase dela, e diga assim, eu vou crer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e eu ouvi a palavra liberada, que Deus pode acelerar o processo da fé e das bênçãos na minha vida. Eu tomo posse em nome de Jesus. Tome posse, guarde dentro de você, para que possa gerar com mais amplitude, assim nós vamos alcançar a fé. A fé aqui que eu mencionei, querido, não é um salto no escuro, não é você crer de forma irracional, não, é você crer além das circunstâncias, não é algo passageiro na nossa vida, é uma convicção, com fundamento, fundamentado na autoridade da palavra de alguém. Por isso é que a palavra de Deus precisa vir entrar em nós, porque alguém que falou essa palavra, que é o próprio Jesus, tem autoridade para falar, e se ele falou, eu creio, e se eu creio, a fé se multiplica, e se a fé crê, em mim se multiplica, o meu crer vai multiplicando, eu começo a agradar a Deus, e quanto mais agrado, mais ele libera a sua promessa, a sua palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos ouvir e crer. Quando ouvimos o que Deus está dizendo, que o Espírito Santo traz na mensagem, querido, provoca algo chamado transformação. Quantos aqui estão nesse salão que pode dizer assim, já teve pelo menos um item na minha vida, que eu ouvi a palavra de Deus, eu acreditei, transformou dentro de mim? Isso é o normal da nossa vida, meu irmão. Agora já imaginou, se toda palavra que Deus liberar, você crer num pedaço dela, qual o nível de transformação que você vai viver? Em todas as áreas, emocional, sentimental, de relacionamento, financeira, espiritual, de convivência, todas as áreas da nossa vida de mudar. Então eu vou finalizar essa palavra com a mesma pergunta. O que você tem ouvido? O que tem alimentado seus ouvidos e que crença tem provocado dentro de você quando você ouve? A palavra de Deus, ela pode ser ouvida como logos? Sim, todos devem ouvir. Mas Jesus nos ensina também a ouvir como rema, como uma fala específica para as nossas vidas. Hoje nós estamos diante de um convite para termos atenção naquilo que nós estamos ouvindo e ouvirmos de forma consciente. O que você tem ouvido ultimamente? Tem fortalecido a sua fé ou está levando você para a desistência? O que você tem ouvido ultimamente tem colocado você de pé ou já está retirando as forças? O que você tem ouvido ultimamente tem impulsionado você a se levantar todas as manhãs da sua cama como um vencedor, já ciente de que vai realizar, vencer, conquistar naquele dia? Ou o que você tem ouvido não dá vontade nem de levantar da cama? Hoje, nós precisamos sair daqui com uma atenção seletiva. Diga comigo, tudo que eu ouço provocará uma crença dentro de mim. Agora eu vou perguntar para você, se você precisa ter crença dentro de você, qual a melhor coisa que você precisa ouvir? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não faça como o povo de Jerusalém.
que ouviu tanta palavra de Deus que já não dava o menor valor. Só quando foram parar no cativeiro é que foram lembrar e dizer, realmente Deus falou, aí eu confio. Não espera o dia mau não. Creia hoje. Provoque uma crença dentro de você. Ouça a palavra de Deus com atenção. Por isso que o tema da palavra é, ouço, logo creio. Tudo que ouvimos vai despertar algo dentro de nós. Ouça a palavra de Deus. Não ouça como alguém que está enfastiado, saturado da palavra. Não ouça como alguém dentro da multidão que diz assim, que é bonito, né, mas não guarda nada. Mas ouça como uma revelação pessoal para você. Isso vai produzir fé no seu coração. E nenhuma barreira, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade vai paralisar do projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser, fique em pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. O nível de fé que você tem dentro de você hoje está direcionado, diretamente relacionado com o tanto que você ouve e guarda da palavra de Deus. Hoje eu quero fazer um desafio a você. Não precisa você vir aqui à frente, não precisa você dar nome, relatório, nada. Isso aqui é muito pessoal. Decida hoje sair daqui com um propósito com Deus. Senhor, todos os dias da minha vida, eu vou ouvir uma palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na sua casa, leia para você se ouvir. Leia para você se ouvir. Não, pastor, porque se eu falar dentro de casa, falar de Deus vai incomodar. Não, querido, leia para você se ouvir. Não precisa também ser chato, querer obrigar todo mundo a ler com você. Não, leia para você. Você não vai ler para os outros, você vai ler para você. Faça um devocional. Todo dia leia um pouquinho. Ouça um louvor da parte de Deus. Ouça. Encha o seu coração. Ouça da parte do Senhor. Comece o seu dia com a primeira instrução da sua vida, ouvindo a palavra de Deus. E eu te garanto, se você fizer isso regularmente nos próximos 3 meses, você vai ter um testemunho para dizer o que já transformou dentro de você, o que mudou dentro de você, o seu entendimento, o seu conhecimento, postura, linguagem, comportamento, algo vai ser transformado. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva, ela é eficaz. Quando ela acha um coração que realmente guarda, ela promove um nível de transformação. Ela provoca um nível de mudança. Ela provoca algo extraordinário. Por isso hoje, eu quero desafiar você a isso. A não ser apenas um ouvinte da palavra Logos, mas ser um ouvinte da palavra Rema, da palavra que você olha e diz assim, vou colocar em prática, vou acreditar acima das circunstâncias e creia que o Senhor fará infinitamente mais na sua vida. Crie, por isso falei. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto você adora, fale com Ele, diga, Senhor, abra os meus ouvidos. E todo espírito de distração como hoje que tentou nos tirar, que não tenha, Senhor, espaço mais na minha vida, mas eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ouvir a Tua voz, não como um ouvinte qualquer, mas alguém que guarda, porque eu sei que vai produzir algo extraordinário dentro de mim. A igreja de Jesus nesses últimos dias precisa ouvir algo extraordinário que movimente dentro de si. Querido, existem milhões de cristãos morrendo pelo mundo por querer ouvir a palavra de Deus. Se você não sabe, fique sabendo, o povo mais perseguido no mundo são os cristãos. Milhões no norte da Nigéria já foram mortos. Mas vá lá, as igrejas nas aldeias são metralhadas.
tocam fogo. No outro dia, em cima dos escombros, eles fazem culto de novo, tem uma nova multidão lá. É alguém que ouviu a palavra de Deus, e a fé é tão grande nos seus corações, que nem terrorismo, perseguição, tira do seu coração. Eles creem de verdade em Deus. E nós cremos. Em que nível? Crie, por isso eu falei. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.